Sejam senhores todos bem-vindos ao podcast Saint Seiya, podcast aí pós-estreia de Soul of Gold. E se você quiser saber mais sobre o podcast Saint Seiya, você pode nos encontrar no Facebook, facebook.com/podcastsenseiya, ou também no Twitter, no twitter.com/podcastcdz. Nós temos também um fórum que você está super convidado para participar, que é o cdz.com.br/sse de Saint Seiya Evolution, e também o SoundCloud, onde a gente posta os arquivos do podcast, é o soundcloud.com/podcastsenseiya. Lá inclusive tem as informações se você quiser assinar o nosso feed do podcast, beleza? Hoje a gente está aqui com a presença ilustríssima do nosso amigo Alan, que é o âncora da Taizen de Saint Seiya. Diz aí, Alan, como é que você tá? Pós Soul of Gold. Tô tranquilo. Satisfeito, né? Obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre tem. Já não é mais um convite, né? Você já é tipo o habituê do podcast. A gente tem, como sempre, aí o Brunão, lá de Espírito Santo. Beleza, Brunão? Tudo beleza. Excelente, Bruno. Tá tranquilo aí? Tudo de boa. Exato. Choveu hoje, então tá de boa. E do futuro, do outro lado do mundo, esse rapaz inacreditável, Anime Man. Seja muito bem-vindo, Anime Man. Que prazer. Obrigado. Obrigado. Prazer. Grande Anime Man. A ideia aqui hoje, povo, é a gente falar um pouco da experiência de como é que foi os eventos que o Anime tem ido nesses últimos dias, e principalmente como é que foi o Stage of Gold que ele participou. E só que a gente não vai muito profundamente cena a cena no episódio que a gente já viu. A gente vai fazer isso um pouquinho mais tarde, mas a gente queria saber realmente essa experiência sua, Anime, como é que foi o evento, como é que foi ter acesso a ele, como é que tava o clima lá. Conta um pouco pra gente sobre como é que foi. Na verdade, você falou do Stage, né? Na verdade, eu fui no que foi depois, né? Porque o Stage of Gold, se eu não me engano, foi com os dubladores, né? Foi a primeira sessão. Foi sorteado, foi limitado, Saquei. Eu até me inscrevi e pedi para uns amigos meus me inscreverem como acompanhante, mas não rolou, tinha mesmo muita procura. Esse era aquele que se inscrevia pelo website e rolava um sorteio? Exatamente. Boa. Daí essa primeira sessão era 10h30, se eu não me engano, e a próxima sessão era só 1 hora. Foi eu e mais 2 amigos lá pro cinema, que fica em Odaiba, um pouquinho longe de onde a gente mora, assim, 1 hora de trem, mas nenhum problema. Então a gente decidiu chegar um pouco cedo, porque a gente pensou que ia estar lotado. E quando a gente chegou lá, era umas 2 horas antes, já tinha uma fila, assim, vamos dizer, de umas 200 pessoas, não formando uma fila, mas assim, olhando os bonecos, o ambiente, né? Tinha mesmo muita gente lá. Mas eles montaram, tipo, você falou dos bonecos, né? Tinha várias coisas que a gente viu em algumas fotos, né? É tipo o salão do cinema, aquilo ali? Aquilo ali, na verdade, assim, tem a venda de tickets do cinema, né? Dos outros filmes e tal. E na frente tem um espaço, assim, relativamente grande, e foi nesse espaço que foi montado, na frente da entrada dos cinemas. Aí tinha muita gente, assim, olhando, né, as exposições e tal. Aí quando faltava mais ou menos 1 hora, 50 minutos, as pessoas começaram a se amontoar na frente da mesa que iria distribuir os ingressos, né? Só que, assim, não tinha nenhuma fila formal, né? Cada um se amontoava da maneira que podia. E uma coisa que eu notei foi que os staffs não sabiam dar muitas informações, que a gente perguntava assim, onde é que é a final da fila para eu poder ir? Onde é que começa? Como é que vai ser feito? Eles não sabiam responder, eles só diziam não organizaram muito. Eles só diziam, não atrapalhem as outras pessoas. É coisa bem típica de japonês, né? Fique aí, mas não atrapalhe muitos outros. Só pra complementar o que ele tava falando, né? Ele tava lá no Japão, lá na fila e tal, e eu trocando mensagem com ele. E aí eu tava só vendo tudo que tava acontecendo de longe, né? Acompanhando pelo Twitter, pelo Mixi, que é tipo um Facebook japonês, acompanhando pelo Facebook mesmo. Enfim, eu tava acompanhando por tudo que era possível fonte de informação, né? Que legal. E aí a galera começava a reclamar muito dessa questão, dessa bagunça da fila lá. Muita gente reclamando, muita gente. Todo mundo esculhambando o pessoal do staff lá e tal. E aí teve uma hora que alguém disse assim, olha, eles vão começar a redistribuir de novo, porque deu confusão pra outra sessão. Aí eu mandei uma mensagem pra ele se tocar, pra ter cuidado, porque eles parecem que iam distribuir. Tinha gente chegando
é depois, que receber primeiro. Me tava uma confusão, né, lá. Foi bem isso, porque as primeiras pessoas que chegaram estavam na frente do local que distribui ingressos. Só que eles começaram decidindo assim, um staff chamou todo mundo pro final da fila, então todo mundo que tava na frente teve que dar a volta, e quem tava atrás foi, no caso, o primeiro. Porra! Pra entrar em outra fila, uma fila que tinha uns indicativos, assim, de ordem, né? Uma fila vamos dizer, em cobrinha, assim. Muita gente se amontoando, assim, todo mundo se amontoando pra pegar o ingresso da primeira sessão. Aí, isso foi uma confusão total. E todo mundo conseguiu o ingresso ou teve que gente ficou vendo a viúva? Eu cheguei àquela hora, né, que falei, bem cedo, e eu peguei o ingresso 200 e pouquinho. Então, provavelmente teve gente que não conseguiu entrar na primeira sessão. Na verdade, lembrando que naquele local lá no Odaiba, né, no cinema que teve lá a pré-estreia, no dia anterior, no dia 20, eles fizeram um evento lá, né, quando abriram a exposição, e aí lá mesmo no cinema, o diretor, o produtor e um ator que fez os comerciais do Mips que passou no dia anterior também, né, eles estavam lá reunidos e começaram a falar um pouco do anime lá e tal. Foi quando mostraram a exposição pela primeira vez, os bonecos e tal. Então muita gente já tava vendo no dia anterior a pré-estreia, né? E aí na pré-estreia mesmo, a primeira sessão, como o anime falou, foi o Stage of Gold, né? Que a galera entrou e aí tava o diretor, tava o produtor que tava no dia anterior, nesse mini evento anterior, né? Eles estavam lá também, e alguns dos dubladores do Cavaleiro de Ouro também compareceram lá. Então, isso aí foi um pouco mais fechado, mais fechado mesmo, mais restrito. E aparentemente ele falou algumas coisas. Ele falou da estreia mundial, os dubladores deram seus comentários, cada um deu o seu golpe, e a galera vibrava, aquela coisa toda, né? Sim, é aquele que tem foto lá no site, que atualizaram, imagino, né? Isso, que atualizaram hoje com fotos, exatamente. Isso. Hoje atualizaram. E anime, você achou que a galera tava, enfim, a fim de ver, tava ansioso pra ver? O que você sentiu o clima lá da galera? Assim, pra primeira sessão, acho que eles estavam muito ansiosos, né? É mesmo? Até quando começou a entrar algumas pessoas na fila, teve muito empurra-empurra, assim, coisa bem atípica, que primeira vez que eu vejo, na verdade. 2 pessoas caíram no chão, pra falar a verdade, assim. Tanto que queriam entrar. Caramba, cara. E qual que era o perfil dessa galera? Era muito molecado ou tinha gente mais velha? O que você sentiu? Olha, era muita mulher, Genial. pra falar a verdade, muita presença feminina, e dos homens, a maioria era assim, vamos dizer, 30. Os 30, os Balzaco. Mas depois que eu saí da sessão, né, no caso, depois que acenderam as luzes, muita gente comentando, kakoi, né, que é bonito, assim, legal, uma pessoa legal, né? Tipo, falando do Ayori, provavelmente. Saquei. Ele é um rapaz realmente legal. A reação geral foi boa, né? Assim. Ninguém saiu com a infância arruinada, né? Os exagerados que falam. Agora, assim, no vídeo que o anime me passou, assim, a galera é bem comportada, né? Fica caladinha e tal. Não vê. Acho que não deu pra ouvir nada do público, nenhuma reação do público, né? Isso. Eu lembro que quando o filme Prólogo do Céu, o Tenkai Renshouzo teve uma pré-estreia no Japão, que eu também acompanhei de longe na época, assim, né? Eu lembro que o próprio pessoal, uma amiga minha que foi, comentou que a galera ria, que a galera comentava, que a galera vibrava, tinha umas coisas assim, né? Nessa eu senti, parece que o pessoal era mais comportado, né? Assim, comédia, né? Parecia mesmo, realmente. Eu não vi ninguém falando assim, pra ser sincero, assim que apagaram as luzes, eu não ouvi ninguém falando, pra ser sincero, não mesmo. Era como a gente ouviu na gravação, né? Que não tinha... Bem comportado mesmo. Não tinha função nenhuma. E depois você sentiu que a galera curtiu, você achou, o povo achou legal, não teve uma galera meio que falando... esperava isso, esperava aquilo, etc. O povo saiu satisfeito mesmo. Eu não ouvi muita gente falando mal mesmo. Na verdade, ninguém, né? O que eu mais ouvi foi comentando sobre as armaduras, né? Divinas, no caso, né? Que passou a propaganda antes e depois das novas armaduras vão ser lançadas, né? Do Cloth Smith. Eles comentaram bastante disso. Principalmente, eu ouvi falar do Shaka, que eles acharam bem bonito. É bem bonito mesmo. Eu achei as armaduras divinas, tanto do Mu como do Shaka, achei muito bacana. Isso é um bom sinal, porque... bem ou mal, a série meio que vai se segurar na venda de boneco, né, mais ou menos. E se o povo achou legal os bonecos, então, de repente, pode ter um futuro promissor aí, Soul of Gold, né? E
Você também tem ido nesses eventos que tá rolando no Japão. Fui também no Anime Japan, no caso, no dia seguinte, né? No domingo. E você acha que rolou alguma coisa específica lá de Sensei? Eu vi que tinha o Aioria na capa do negócio, né? A única coisa que tinha lá foi, assim, tinha uma stand grande da Toei Animation, né? Que envolvia todos os animes, Sailor Moon, Dragon Ball. E entre eles estava uma stand, assim, do Soft Gold, com a armadura do Aioria em tamanho real e alguns bonecos da linha. Não era muito chamativo nem muito grande, era basicamente isso. E tinha informação de que ia ser distribuído no canal Bandai, né? No caso, pela internet e o anime. No caso, acoplado assim na parede, num anúncio grande. E passando trailer, passando propagandas. E a gente tem visto muita imagem, acho que o Alan também replicou várias, de tipo banner no metrô, banner no sei na rua. Sim. Tem bastante assim merchandising na rua de Soul of Gold, ou é tipo catadão assim? Porque parece que uma campanha. Não sei se é a primeira vez mas eu nunca tinha visto tipo um anúncio de metrô sem ceia, por exemplo. Mas teve. Mesmo? Já teve. Você tem que considerar, Xará, que lá tem um mercado gigantesco pra isso, então é natural que role publicidade, não só pra Sensei, mas qualquer outro anime, né? Anime grande. É que é outro assim, nível, né, cara? É outro nível, cara. Imagina você vir no metrô e tem um cartaz do Saga, mano. Que melhor metrô do mundo, cara. Aqui, por exemplo, eu vi uma imagem, acho que foi ontem, que na linha que passava em Odaiba, né, no caso você saía do cinema, tinha uma linha de trem se você quisesse pegar pra sua casa. Tinha um pôster do Soul of Gold mesmo nas portas e no trem, né. Que louco. Isso não é incomum. Assim, tem vários trens, ou metrôs, no caso, que usam essa estratégia, ou dentro ou fora. Dentro até tem TVs acopladas, né? Na maioria dos modelos de trens e metrôs. Passa trailers de anime, trailers de propagandas. Que louco, velho. É bem normal aqui. Alan, traz algumas novidades que tem saído aí. Eu vi que você tem replicado revista, saiu notícia também no website. Vamos falar um pouquinho sobre essas novidades aí que tem saído. Pois é, assim, depois que o Anime fez esse ato heróico de gravar no cinema pra todo mundo, pra galera, foi o herói da nação Sensei, né, com certeza. Exato. Quando ele passou pra gente esse vídeo, não teve muita coisa assim que se destacasse depois disso, né? O herói não cantado, né, cara? Exato. Aos poucos, as coisas têm saído só pra reportar esses eventos que aconteceram, né? Que aconteceram nesses últimos dias, que realmente foi o grande ápice, né, de Soul of Gold, foi essa semana esse final de semana de pré-estreia, e o evento Anime Japan também que teve, né? E, enfim, até agora saiu a Figurio, agora de ontem pra hoje, né? Lá no Japão saiu a Figurio recente, e a Hobby Japan vai sair também de hoje pra amanhã, né? Que também já tem anúncios dos bonecos de novo, tem alguma coisa sobre o anime. São os primeiros artigos de revista mais informativos sobre o anime que estão saindo agora, né? Então, assim, lógico, lá no Japão tem pessoas que conseguem ter acesso às revistas um pouco antes da data oficial de publicação, né? Então algumas imagens já até vazaram. Eu agora acabei de postar também lá no Facebook a tradução que eu comecei a fazer das páginas da Figurio, né? Que eu encomendei a minha, mas só deve chegar semana que vem, né? Mais rápido que consigo chegar. Exato. Mas, assim, por enquanto a expectativa fica em torno de como vai ser exatamente a exibição, assim, tudo indica que vai ser como tem sido Sailor Moon Crystal, né? Que os canais streaming vão passar de graça, né? Por exemplo, se for passar no Crunchyroll ou no Nico Nico, se você for sócio premium, se você pagar uma taxa de inscrição e tal, você tem privilégios maiores, né, de repente. Porque geralmente quando essas coisas são de graça, você tem comerciais, tem limitação na qualidade da imagem, né? Então, assim, geralmente tem essas limitações que não atrapalham tanto, não. Você consegue assistir numa boa. Só que se você quiser ter a coisa mais, né, mais agilidade, com melhor qualidade e tal, você paga um pouquinho mais, né? Mas você diz essa questão de ser gratuito, quer dizer, eu só preciso me cadastrar e eu já vejo, por exemplo, o Sailor Moon Crystal? Nem isso. Você basta abrir o site Nico Nico, abre o Crunchyroll, você entra de graça e assiste lá na hora, entendeu? Louco. Entendi. É muito fácil. Tipo, você baixa, se tiver tablet, tiver um celular com uma tela boa, entendeu? Pode também baixar o aplicativo desses sites também e você assiste direto lá na hora, sem precisar nem de muitos cliques, não. Você vai direto. E você reportou, né, que o site deles, eles chegaram a comentar que no dia 11 de abril, que é quando vai rolar a estreia de fato, eles mencionam a questão de estar disponível para 246 países, né?
que é basicamente o mundo todo, imagina. Pois é, eu acho difícil o Brasil estar de fora dessa, né? Seria muita sacanagem se eles fizessem isso. Mas quando eles falam E se isso, for como- eles vão deixar o conteúdo disponível pra todos os países, ou eles já vão legendar, já vai fazer algum tipo mais específico pra cada país? Sailor Moon que é Crystal tá uma saindo legendado, né? Cada país onde tá sendo exibido, Aham. tá liberado o sinal, né? Desse episódio, Saquei. você já tem o episódio legendado na hora. Ou seja, com certeza as empresas, os canais que forem passar esses episódios pra todo mundo assistir já devem estar com eles em mãos e já devem estar, se não finalizando, em vias de finalizar as legendas, né? E assim, a previsão, se for como Sailor Moon Crystal, vai ser uma semana sim e outra não. Assim e outra não, eles passam o episódio, né? E se não foi confirmado ainda? Ainda não foi confirmado. Não lembro de ter alguma Alan, coisa oficial ainda dizendo. Eu li em um site, no caso, no japonês, assim, um site, vamos dizer, de notícias no geral em anime. Claro que não é longe de uma confirmação oficial, mas que ia ser bissemanal mesmo. Sim. 2 vezes por mês, no Sailor caso, Moon, que né? nem Sailor Moon Crystal, isso. Pois é, inclusive saíram várias notícias nesse dia da pré-estreia, da pré-estreia, né? Por assim dizer, nesse evento que teve no dia 20. Nesse evento do dia 20, os sites que noticiaram sobre esse eventozinho aí, eles colocaram várias informações. Eu não consegui ler todos, porque saíram bem uns 6, sei lá. Eu sei que em alguns deles, essa informação dos 246 países, por exemplo, saiu em um deles também. Já tinha saído antes. Só que aí, como saiu tudo de uma vez, assim, não deu tempo de traduzir tudo. É bem capaz dessa informação realmente já tá, como o anime me falou, tem até em outros sites também, eu não tinha visto, não tive tempo de ver ainda, né? Porque afinal de contas eu trabalho e tal. Eu não tenho que ficar 24 horas conectado. Exato. Não, foi difícil, assim, acompanhar essa pré-estreia, por sorte, foi no final de semana, porque senão Né, senão ia ser complicado, né? E foi bem legal ver as notícias pipocando e tal, spoiler. Nego louco vendo a sua fanpage atrás que foi spoiler e tal. Foi bem interessante, cara, realmente participar desse momento de Sensei, cara. Escutem o rugido do leão, relâmpago de plasma! Eu sei que tá todo mundo aí coçando pra falar do episódio, mas vamos falar um pouquinho dele, porque, cara, é como o Alan falou, a gente só tem agradecimentos pro Anime Meio por ter disponibilizado pra gente. Não é que é isso. Porque assim, hoje em dia, cara, se eu for pensar, a gente tá em 2015, eu acho um pensamento tão analógico de uma empresa, sei lá, não disponibilizar isso, tá ligado? Nem que seja cobrando, cara. Eu pagaria, sei lá, 10, 20 reais pra poder ver, tá ligado? Fazia o stream, pô. Colocava Exato, né? Você faz um evento restrito pros japoneses, que é legal, porque a experiência de você ver um episódio no cinema, porra, é muito foda, tá ligado? Isso não vai reparar. E foi um evento, inclusive, gratuito, entendeu? E no mundo inteiro você tem fã, uma base de fã incrível. Eles poderiam ganhar dinheiro com isso, vendendo, sei lá, um streamzinho só pra estreia e depois faz o resto de graça. E eu acho que é muito analógico ainda a maneira que essas empresas pensam. E infelizmente a gente acaba dependendo de heróis como o Anime Man pra gente poder ter esse acesso, né? Em 2015 foi muito, muito bacana esse ter isso disponível. A gente agradece muito o Anime Man. Eu acho que o mundo inteiro tem muito fã que a gente viu. Que isso. Porra, da Colômbia, não sei da onde também. Não, curtiu. Como a comunidade francesa linkou o post do Alan, então assim, não fomos só nós, brasileiros, que usufruímos disso. Exato, uma galera muito, muito grande. Tinha, na verdade, até uma quantidade considerável de não japoneses lá. É mesmo? Eu vi alguns franceses, ouvi falando, né? Ah, que legal. Algumas pessoas falavam espanhol, não sei identificar de onde seriam no caso, né? Mas tinha uma quantidade assim, considerável, né? Pra uma coisa sem legenda. Sim. Provavelmente pelo nome Sensei mesmo. Aham. Ah, com certeza, né? Eu mesmo vi antes de legendária, né? Que rolou a legendagem depois. Porque mesmo sem saber nada, você acaba me pegando uma coisa ou outra, né? Rodada rápida. Anime Man, você curtiu? Na medida do possível, sim. Excelente. Alan, você disse que tá satisfeito? Você curtiu? Qual que é? 0 a 10 aí. 0 a 10 é foda, mas enfim, você curtiu ou não curtiu? Rapaz, 0 a 10 eu diria, acho que eu tô 8. Olha aí, o cara tem fé. Porque, tipo assim, como eu falei no podcast passado, né? Eu tinha baixado as expectativas um pouco. Depois que as primeiras imagens dos personagens, né? Não gostei muito do traço, não me agradou muito não, sabe assim, bateu aquele flashback do Meikai e tal, do que ia contar, e eu fiquei meio assim, né? Sim. Mas assim, baixei a expectativa, e aí quando eu assisti eu disse, bacana, até que tá bom mesmo. Então,
se mantiver assim, tá bom. Não é uma coisa perfeita, eu não achei nível, sei lá, por exemplo, do Rádio Santuário, ou o próprio Paulo, coisas que eu acho que tem mais qualidade técnica, né, por assim dizer. Mas eu achei algumas coisas curiosas que a gente deve comentar depois, eu acho, né? Com mais calma. As coisas que eu pensei, a direção, o roteirista, eles meio que fizeram o dever de casa. Acho que eles se basearam muito bem no que tem na série e tal. Aquele momento que a Lívia comenta sobre a Lenda dos Cavaleiros, eu achei muito legal. Essas coisinhas assim, sabe? Sim. Brunão, no geral, o que você achou desse primeiro episódio? Assim? Curtiu? Cara, a parte que eu mais gosto é poder conversar com as outras pessoas sobre o episódio, formular teorias assim e tal. O episódio em si, eu não sei se eu gostei tanto assim. A impressão que eu fiquei é que tava um pouco mal animado, assim. Muitas cenas paradas. Fiquei com a impressão que os caras estavam economizando muita grana no primeiro episódio. Sabe que eu na verdade, eu pensei exatamente o contrário, na verdade. Eu achei que a animação tava melhor do que eu esperava. É claro que a gente viu uma gravação precisa ver realmente a total, né? É difícil comentar isso, né? A gente precisa fazer justiça e não julgar, assim. Não, exato, não tem como julgar. Em cima da hora. O Alan fala muito, né, que quando sai a mídia eles dão uma recalchutada depois. Sailor Moon Crystal tá tendo isso, né? Os fãs de Sailor Moon Crystal estão acompanhando o anime, eu percebo eles comentando muito, mas quando sair o Blu-ray eles ajeitam isso aqui, eles vão melhorar isso aqui, e realmente tem retoques, né? Saquei. Mas eu não sei, eu acho que retoque sempre é bem-vindo, sempre é bom dar uma melhorada, mas eu não sei, eu acho que é melhor que Sailor Moon ainda. Sim, eu tive uma altos e baixos, que quando eu não tinha visto nada, só tinha visto as imagens, né? E o Alan, ele ia postando os spoilers pra gente ler, né? E as imagens pra gente seguindo. E com isso, eu fiquei meio assim, e só depois que eu vi o vídeo, eu achei interessante, assim. Eu esperava que fosse até um pouco pior a animação, assim, pelo que a gente pôde ver, da maneira que foi, claro. Eu fiquei até satisfeito, cara, com a animação, não achei que... É claro que faltou, a gente comenta isso, de faltar um pouco de criatividade pra você lidar com um pouco com as batalhas e tal, mas eu achei contigo. O problema que eu tive mais, Xará, é porque, tipo assim, você lembra, por exemplo, do Aioria usando o relâmpago de plasma na série clássica, Sim, assim. você comentou isso comigo. Sem sair voando, entendeu? Uma coisa absolutamente violenta. Então, mas não dá pra ver muito bem o que acontece também, né? A qualidade tá muito legal de poder ver. Mas assim, a impressão que eu fico vendo o vídeo do primeiro episódio é que, tipo assim, parece uma coisa... Não tem aquela... luzinha, aquele impacto, aquele peso característico da técnica do Aioria. E ao mesmo tempo fica a impressão que fica mal animado, assim, parecem poucos frames. Então, tem momentos... pois é. Porque, por exemplo, eu vi muita gente falando que parecia a animação do Pachinko, mas eu discordo, o Pachinko, de fato, tem muito pouco frame. Eles fazem uma animação quase meio flash, assim, mesmo que o traço seja muito lindo. Mas eu achei, na verdade, que a animação ficou legal, cara. Achei fluido, eu achei, inclusive, se você pegar o episódio, a primeira parte do episódio é muito diálogo, é muito... O Brunão comentou essa coisa de separado e eu acho legal separado. Eu acho que não tem que também acho maneiro. Só que os trechos que eram pra estar bem animado, eu não fiquei com a impressão de chamar bem animado. Entendeu? Eu curti, por exemplo, a armadura vestindo a Aioria, achei que ficou bacana. Não... É que eu acho que eu tava que nem o Alan, com a expectativa muito baixa, assim. A minha expectativa maior é mais sobre a história, e aí a gente vai ter que navegar por... Bom, falando nisso, deixa eu perguntar pro Anime Man, perguntar pra você. Boa. Anime Man, como que tá falar. sendo entre os fãs japoneses a recepção dessa série que tá voltando assim, levando a série de novo pra Asgard, levando a série de novo pra esse ambiente de mitologia nórdica? Como que tá sendo a recepção dos fãs japoneses? Pra falar a verdade, eu não tenho muito contato com, vamos dizer, fãs japoneses, né, aqui. Eu tenho mais contato com pessoas da minha idade, no caso 20 para baixo, né. Eles não, assim, vamos dizer, 99% nem sabe da existência da série nova, assim. Entendi. Rapaz, que maneiro isso. É uma parada nova, né? Que interessante isso. Não, de certa forma, até invejo um pouco eles, assim, porque tem a chance de assistir a parada pela primeira vez, tá ligado? É verdade. Pouco, e eu já digo de cara, um pouco daquele preconceito que eu tinha com Asgard, não porque eu não gosto, mas que eu acho que tava batido. Acho que esse primeiro episódio me deu uma... Achei legal, sabe? Sei lá, sem Asgard e tal. Eu tinha muito problema antes de poder ver os spoilers, e até com a legenda que colocaram lá pra tentar entender um pouquinho, o porquê que o Aioria ficou lá, né? Porque tá rolando o eclipse e tal, e eu falei, mano, o que ele tá fazendo aí, cara? Vai pro santuário logo. Mas rola um pouquinho disso, né? Rola um pouquinho que ele tá indo de fato pra lá.
E a mina fica lá fazendo jeitinho pra ele poder voltar. E ele, na verdade, acaba voltando só pra dar um... Ele diz que vai demorar rapidinho, ele já vai embora. Essa questão do Bruno, do Aioria, de repente, uma coisa que eu pensei é que de repente ele tá meio tontão, que acabou de reviver e ele não tá 100%, tá ligado? Eu achei no geral assim, eu curti. Eu quero muito ver o resto, óbvio. Já apareceu um pouquinho do Mu ali com um antagonista que a gente não sabe quem é. E... O antagonista não é um cara que aparentemente é Fafnir. É o quê? É um guerreiro deus também. O que aparece é porque nos créditos, né? Do vídeo do Anime Man não ficou muito claro, mas assim, depois eu vi o pessoal, os outros japoneses comentando, muita gente que prestou atenção e tal. Aí o pessoal revelou, não, aquele ali é um guerreiro deus, o nome dele é Fafnir. E ele tem dublador, já foi até revelado nos créditos. Na verdade, assim, eu acho, Alan, que o nome dele não é Fafnir. Fafnir é um dragão da mitologia nova. Se fosse a armadura dele, assim. Pois talvez. Provavelmente é a constelação que ele defende, alguma coisa assim. Não, talvez seja o formato do traje divino dele, né? Da hobby divina dele, né? Isso. Pode ser. Agora, como eu falei, os japoneses comentaram assim, Fafo dublado por tal pessoa, pronto, só isso. Então... Se vocês lembrarem da história do Siegfried, o Fafnir é o dragão envolvido, né? Na história do Siegfried. Exatamente. Inclusive, se você for parar pra analisar, o Siegfried na série clássica, ele já tinha a vestimenta dele simbolizando o próprio Fafnir. É verdade. Então, eu acredito que o nome do cara seja mesmo Fafnir, entendeu? E a vestimenta dele tem outro nome. De repente pode ser isso mesmo. Pode ser só tipo uma homenagem. A mãe dele deu o nome do dragão mitológico. No caso, esse tal de Fafnir seria o segundo, não é? Porque o primeiro é Frodi. Isso. Exatamente. Frodi é o nome de um lendário deus. Deus não, um lendário rei da Dinamarca, assim, que ele tá presente em várias obras. Por exemplo, Beowulf, ele é um personagem lá. O Frodo, por exemplo, é inspirado nesse Frodi. Frodi, assim, é um nome que usam como assim, uma espécie de epônimo de um deus nórdico, que é o Freyr. Por isso que na hora que ele apareceu, na hora que apareceu a espada lá, eu pensei, deve ser o Freyr, porque o Freyr tem uma espada que luta sozinha. Doideira. E a constelação dele, no fim das contas, é o javali que o Freyr usa como montaria. Então, assim, muita referência. Bastante referência ao Freyr. Já que vocês estão falando do Frod aí, o que vocês acharam do visual da armadura dele? Fizeram uma comparação, não lembro onde, com uma das vestimentas do Ômega. Acho que do Titã, se eu não me engano. Que é branca também, eu acho, né? Não, é mais ou menos, é azulada, né? É branco pra azul. Meio clara assim, né? A branca é bem clara, tô vendo aqui agora no Google. É bem parecida, assim, vamos dizer, as cores dela. Sim. E eu achei um pouco parecida também. Assim, não tão chamativa quanto, mas assim, um pouco parecida. E isso é bom ou ruim pra você? Não tenho uma opinião formada assim sobre, né? Mas não é bom nem ruim. É um fato. Boa. E tu, Alan, o que você achou do menino Frod? Mas eu assim, também não deu pra ter uma noção. Eu achei que era um primeiro vilão, assim, meio morno, sabe? Assim, não tinha. Não sentia. Sabe, não tinha aquela sensação de ameaça que você sentia quando o Shido apareceu no episódio. Assim, claramente não é exatamente um vilãozão mesmo. Ele mesmo tava falando que ele tava tentando proteger a Lívia lá, tava querendo que ela achava que ela tava exagerando tudo, tava pedindo pra ela parar de fazer aquilo, senão ele não ia poder mais continuar protegendo ela. Em geral, assim, parece um personagem interessante. Vamos ver. Vamos ver, né? Vamos ver se vão desenvolver ele, se a gente vai ver mais sobre ele. E a armadura, sei lá, achei a armadura legal. Não achei a armadura ruim, não. A espada meio estranha, acho que conseguiram fazer o lance da espada que luta sozinha e tal. Ela tem uma própria... Vamos ver se as referências continuam, assim, porque, assim, essa espada, mitologicamente falando, ela só luta sozinha se o dono dela é uma pessoa sábia. Então, de repente, então, assim, vamos ver se isso vai se refletir, assim, no personagem do Frod. Da minha parte, eu concordo com ela, acho que ele bem humor, mas acho que é essa questão de primeiro episódio mesmo, acho que não... Um episódio só, que era o foco maior era o Aioria, e depois de repente se desenvolve ele. O visual que eu achei meio esquisito, eu concordo com o anime, me lembrou um pouquinho
algumas armaduras do Ômega que eu não acho bonitas, mas eu não sei. E a silhueta dos outros 7 guerreiros me deixou um pouco preocupado, porque elas parecem meio complicadas demais. Eu gosto das armaduras dos guerreiros deuses do clássico, porque elas eram até muito simples, assim, né? Elas não tinham muito negocinho, só o Siegfried que tinha dragão no negócio, mas o resto era mais... ficava mais no corpo, uma parada um pouquinho mais normal, sei lá. Eu achava mais detalhada dos guerreiros deuses no anime clássico. Eu sempre achei ela tão rica de detalhes, assim. Elas têm umas coisas assim, mas se compara, por exemplo, com os Cavaleiros de Ouro, os Cavaleiros de Ouro é cheio de coisinha na armadura e tal, e os Guerreiros deles era mais justa, assim, sabe? Uma coisa mais... me dá a impressão de ser mais simples, assim. Elas são mais compactas, eu diria. Isso, mais assim, compactas, isso, exato. Elas são bem detalhadas, então eu sempre achei bem bacana. Por exemplo, a do Shido, eu achei, assim, é engraçado que você pegando no Clothmith dele, né, assim, de perto, você percebe melhor ainda os detalhes do que você nota no desenho animado, né? E é engraçado como ele tem aqueles detalhes, aqueles desenhos e tal, na armadura quase toda dele. Padrãozinho, né? Mas a armadura mesmo, ela é super, sei lá, normal, assim, ela não chega a ter espinhos e coisas loucas, assim, ela é bem tranquila mesmo, né? E esse cara, ele tem uma ombreira mega grandona, assim, eu achei esquisito, mas de repente é só o começo. Eu não gostei muito foi da forma da capa, sabe, assim, que nem aquela personagem dos Incríveis, né? Nada de capa, não queria capa, eu não curti muito não, assim, sabe, aquela capa, desnecessária, assim. É inevitável não comentar o episódio. E essa loucura da parada se passar durante o eclipse, gente? O que vocês acharam disso? A primeira coisa que eu fui me perguntando foi o seguinte: quanto tempo passou desde a quebra lá do Muro das Lamentações até o Aiori acordar? A impressão que eu fico, assim, é que o eclipse tá passando. Não sei se ele tá completo ali, entendeu? Parece que ele tá acabando, alguma coisa assim. Pois é complicado fazer esse link. Você conseguiu fazer esse link, Alan? Porque o eclipse parece que não terminou ainda, não chegou até o final, né? Então o Hades ainda não completou. O anime pode até me confirmar, né? Porque o vídeo que ele gravou começa exatamente do Aioli despertando, né? Mas teve um pequeno flashback antes, que é o Muro das Lamentações, né? Isso. E aí aparece até os Cavaleiros de Bronze correndo, não é isso? É mesmo? A única coisa, no caso, foi antes desse vídeo, né? Foi um pequeno flashback dos Muros das Lamentações. Aparecem os cavaleiros correndo. Que legal. Os 5 cavaleiros de bronze correndo, no caso. E os 12 lançando junto com a flecha do Aiolos, certo? E depois disso, aparece, assim, vamos dizer, como se fosse instantaneamente o Aiori caído no chão em Asgard. Ele meio que cai mesmo, né? Como se ele tivesse de pé e caísse na neve, né? Aí depois, durante a conversa dele com a Lífia, né, que ele sai da prisão e olha pro céu e vê o eclipse acontecendo, né? Ele pergunta pra ela quanto tempo passou. Exato. E aí ela diz que mais ou menos uma semana, né? Pois é. Só que a gente não sabe, assim, nunca foi bem definido exatamente quando começou o eclipse. Assim, a gente sabe que o eclipse estava acontecendo quando o Shun, possuído pelo Hades, fala pra Athena, né, sobre o eclipse, o que ele tá fazendo, né? Então aí a gente vê que tá acontecendo isso na Terra. Até então a gente não tinha essa percepção, né? Aí também a gente não sabe dizer o tempo que levou dos Cavaleiros de Bronze entrarem no muro e atravessar aquela dimensão louca lá, até aquela super dimensão que eles chamam, né, hiperdimensão, até chegar nos Elísios de fato, né? Pra gente pode ter sido poucos minutos, poucas horas, sei lá, mas a gente não sabe se essa distorção, se há uma distorção tempo e espaço ali, e que passaram-se dias e ainda tá passando, entendeu? E também... vale lembrar também uma coisa, Alan, é que durante a luta lá contra o Hades, algumas armaduras de ouro são enviadas pra lá. Pois é. Exatamente. E essas armaduras são destruídas. Entre elas está a armadura de leão. Sim. Pois é. Então, assim... Isso precisa ser um pouco explicado. E com certeza vai, porque não é possível. Eles escolheram colocar no meio da saga de Hades, eles sabem que vão ter que lidar com isso. Tem um detalhe que, assim, do lado técnico falando, né, assim, quando o Ômega foi sendo produzido, eles falaram algumas coisas bem no comecinho do anime, e ao longo da primeira temporada, era claro que eles iam mudando a história, né? Primeiro eles diziam, no primeiro artbook do Sensei, né, Sensei Pia, né, diziam que as armaduras do Ômega, elas eram feitas de um metal flexível que veio de um cometa que caiu do espaço. Eles diziam isso. Só que depois, ao longo da história, a gente vê que a história mudou, que o cometa caiu com o Cosmo das Trevas e que a reação do cometa com a Saori lutando e tal, foi que fez as armaduras mudarem para reagir ao Cosmo das Trevas, entendeu? Para
pra se proteger do Cosmo das Trevas, por assim dizer, né? Eu não duvido nada que eles, de repente, pensem, de repente eles podem até mudar na próxima temporada, sei lá, porque eu acredito que, seja lá quantos episódios vão passar agora, se são mesmo 13. Se eu não me engano, alguém até comentou no Twitter que talvez fosse mesmo 13, que o diretor teria comentado no Stage of Gold que era 13 mesmo. Mas enfim, não vi confirmação oficial disso em nenhum lugar ainda, fora esse tweet perdido. Então, nada impede que de repente ele venha mudar isso e diga, não, o eclipse já aconteceu, os Cavaleiros já saíram dos Elísios, mas alguma entidade mitológica, algum deus qualquer, resolveu se aproveitar e prolongar um pouquinho mais a coisa, entendeu? Pode ser, talvez, entendeu? Então a gente não sabe. De repente, aquilo ali pode estar acontecendo realmente depois dos Elísios e eles mudam isso lá na frente, entendeu? Mas a princípio, o que dá a entender é que está acontecendo enquanto a luta dos Elísios tá para acontecer ou tá acontecendo, entendeu? Porque isso daria margem para uma parada muito louca, que seria basicamente o Poseidon entrando em contato com os Cavaleiros de Ouro para meio que levar as armaduras pros caras, né? Porque se for um pouco antes, você vai criar uma parada temporal muito interessante até pra história, de repente, né? E o fato de ter Asgard na história Exato. O anime mostra Asgard conectada à saga de Poseidon muito fortemente, né? Exatamente. Você vê que Asgard tem uma relação com Poseidon, né? Então, de repente, isso pode ser usado como mote para explicar por que de repente o Poseidon pensou nas armaduras de ouro para ajudar os de bronze. De repente pode isso ter a ver, entendeu? E aí pode ser interessante. Entendeu? Eu curti esse primeiro episódio porque ele deixa muitas coisas em aberto que são muito interessantes. Deixa eu perguntar então uma coisa pra vocês. Eu lembro, num dos podcasts passados, a gente discutiu sobre a diferença entre uma Kamui e uma armadura divina. A gente explicou que uma armadura divina não é necessariamente uma Kamui. Mas, assim, no episódio, claramente chamaram a armadura do Ayori de Kamui. Não, na verdade não foi assim. Assim, quando a Lífia... Teve um equívoco de legenda aí da pessoa que legendou. Por isso que eu deixei claro pro pessoal no Facebook, postei. Então, ainda bem que eu tô enganado. Não, alguém legendou o episódio, eu não sei quem foi. Alguém pegou o episódio do anime, o vídeo do anime, pegou e traduziu em cima, né? Fez uma legenda. Eu vi também que os franceses fizeram isso, mas eu não vi a qualidade da legenda deles, nem vi a qualidade da legenda da Espanha, que também soltaram lá. Mas pelo que eu vi, lá na legenda houve esse errinho. Quando a Lífia pega o Ayori nos braços, ela fala que ele distou um poder divino. Só isso. Na live que alguém soltou aí, pra você ver como é Por isso que eu deixei claro que eu não concordava 100% com o que tinha sido colocado na live. A legenda que colocaram lá, que alguém colocou, a Lífia pega o Ayori nos braços e diz, você despertou a Kamui, mas não era isso que ela dizia no áudio original. Depois, o Mu lá na frente, no final do episódio, ele realmente comenta Kamui. Ele fala, eu senti um cosmo, será a Kamui? Mas isso você tem que levar em consideração que de repente o Mu nem sabe o que é uma armadura, nem sabe ele não sei se ele viu na vida dele uma armadura divina e uma Kamui para saber a diferença. E o próprio Hypnos chegou a se confundir quando ele sentiu a primeira vez no Elísios que o C despertou a armadura divina. Ele chega a se espantar, peraí, isso é uma Kamui? Não, é quase uma Kamui, entendeu? Então assim, é meio que pra suscitar essa relação da armadura divina com o que seria uma Kamui, mas de fato, só o Mu menciona Kamui, mas ele é só nesse contexto que eu tô falando pra vocês, não é uma certeza absoluta, entendeu? Bom, fora isso, a gente vai se aprofundar bastante quando a gente gravar. Inclusive, Anime, se você quiser gravar com a gente lá mais pra frente, você está super convidado. Opa, sem problema, obrigado. A gente vai a fundo, cena a cena, áudio a áudio, o bicho vai pegar. Só pra citar mais uma coisa de novidade que saiu na Figurio, né? E dentre as coisas que eu ainda tô traduzindo e tal, mas assim, eu vi que, então, na Figurio, por exemplo, eles colocam que é aquilo que a gente tava falando em podcasts passados, né? Que realmente eles vão usar o anime pra explorar coisas entre os Cavaleiros de Ouro que a gente não viu no anime, legal, né? A relação entre eles e tal, vai ter uma coisa nisso aí, entendeu? Inclusive... ainda bem. Né, vai ter um background, ou seja, talvez os Guerreiros Deus não seja nem um pouco aprofundado como foi na saga de Asgard clássica, né? Sim. Mas os Cavaleiros de Ouro realmente vai ter uma coisa aí, vão explorar mais as relações deles e tal, o que cada um pensa de cada um ali, entendeu? Inclusive os perfis de cada personagem no site oficial já dá uma pista disso aí, entendeu? Sim. Por exemplo, o Máscara da Morte não é tão bem visto entre eles assim, sabe? Ele é meio malzinho ainda, sabe? Assim, tem aquela coisa toda. Também o cara revive e vai tomar chá? Qual que é a dele?
Ele foi jogar carta, na verdade, né? O Twitch tava tomando chá. O Death Mask tava jogando cartas, o que é meio estranho. Tipo assim, todos eles voltaram e cada um tá fazendo alguma coisa diferente. Alguns estão lutando, outros estão caminhando. Exato. Né? O Camus tá, inclusive, usando a armadura dele e um manto por cima, né? O Mu tá lá, como vocês viram, escondido. Inclusive, aquele lugar que o Mu aparece me lembrou muito a mansão do Fenrir, né? Nossa, me lembrou demais aquela mansão do Fenrir, as ruínas, né? Mas, enfim, então esse anime vai trazer essas relações dos Cavaleiros de Ouro e a gente vai ver mais isso ao longo dos episódios, né? Inclusive, achei engraçado, o diretor parece que falou alguma coisa, eu não entendi direito, porque depois eu vi o tweet muito por cima, alguém postou, e depois sumiu, eu não me encontrei mais no traduzido todo. Mas parece que o diretor falou alguma coisa sobre o Afrodite e o Máscara da Morte, alguma coisa assim, que deixou os fãs muito animados, entendeu? Que legal. Como se tivesse uma relação mais próxima ali ao longo dos episódios. Ih, rapaz! Tem cara de doujinshi. Uma coisa que é bem legal no episódio, e acho que o Alan vai concordar, é questão de cara, eles já tocaram na Hilda, que é uma daquelas coisas que a gente comentou no podcast, que era você criar esse link, né, entre as coisas. Sabe uma coisa que eu percebi assistindo esse episódio? Assim, quando falaram lá quem viu o episódio sabe que o Ayori aparentemente tem umas marcas no corpo. Sim. E o Frodo explica que aquelas marcas são de Einherjar, que são os guerreiros que são escolhidos pra lutar no Ragnarok. Uhum. E quem escolhe esses guerreiros são Valkyrias. Então eu fiquei pensando sobre isso, eu percebi uma coisa que é tipo assim, coisa que eu devia ter percebido há muito tempo, assim. O nome Hilda é a versão alemã do nome de uma das Valkyrias mais tragicômicas que existe. Que é a... Que é Hild. Hild. Não sei exatamente como se pronuncia no nórdico, mas esse nome, a versão alemã dele é Hilda. Uhum. E o fato dela ser representante de Odin, pô... Tudo a ver. Vai ver. Isso foi bem legal, né, Alan? A questão da Hilda já mostrar logo de cara. Com certeza. Eu tava torcendo pra ver a Hilda e a Freya logo, né? Você comentou. E assim, eu vibrei muito quando confirmaram que elas realmente apareciam, assim. Então, eu gostei. Apesar de não ter acontecido, assim, nada demais, assim, ela tava doente. Ainda, né? A Freya e tal. Eu queria um pouco mais ainda, mas tá cedo, né? Então, primeiro episódio, assim, ela disse uma coisa que eu acho que vai ficar pra série inteira, que ela disse que ela pediu a Lívia pra ela destruir Yggdrasil. Ela não disse por quê, ela só disse assim, faz isso. Pois é. Por quê? Essa árvore, ela é colocada no episódio como uma coisa proibida, né? Um tabu, uma coisa que não devia estar ali, entendeu? Como a gente comentou no podcast passado, no segundo filme de Saint Seiya, na Batalha dos Deuses, quando a árvore Yggdrasil apareceu, ela significava a renovação de Asgard, né? Agora, essa Yggdrasil que estão colocando lá, ela além de ser diferente daquela, né? Totalmente diferente, ela realmente parece que, de repente, ela não é por ter sido plantada, criada por aquele vilão lá que aparece na história, né? O Andreas. Ela não deve ter a função realmente que deveria ser não deve ter a função benéfica. Mas me parece que ela parece que está ligada com Asgard e está de alguma forma se alimentando da energia da própria Terra, né? Exatamente. Inclusive o Andreas promete isso pra galera, que depois que ela der frutos, todo lugar lá vai ficar ensolarado e tal. Uhum. Enfim, é uma coisa... A árvore virou a vilã da história, mas eu acho que tem uma coisa a mais aí por trás. Sim, é justamente isso que eu me pergunto, assim, é porque ela não explicou por quê, entendeu? Vai deixar pra série descobrir, né? A gente ainda não sabe por quê ela tem que ser destruída. Não, tem muitos porquês que a gente não sabe. Eu acho que é porque a Hilda, como ela tem uma conexão com aquela terra, com Odin e tudo mais, ela sente o desequilíbrio mais forte por causa daquela árvore ali, entendeu? Exato. Então eu acho que é isso, por isso que ela pediu pra destruir, né? Mas isso a gente deve saber mais ao longo dos episódios, com certeza. A gente vai ter pano pra manga pra comentar pra caramba, né, cara? Tem muita coisa bacana nesse episódio que deixa em aberto, assim, com possibilidades que tem que se fechar de uma maneira interessante, né? E tem possibilidade pra se fechar de maneira interessante. Então, posso fazer uma pergunta pra vocês, então, sobre o episódio? Daquelas... Vocês viram que no fim do episódio a Lívia aparentemente, tava se comportando de uma forma muito estranha, né? Com a Ioria lá no colo dela. Claramente possuída por alguém. Quem vocês acham que é? Cara.
criatura? Eu não sei nada de mitologia. Uma boa pergunta. Né? Essa é a pergunta que fica. Alguém chuta? Não. Eu não conheço nenhuma Assim, entidade. eu chutaria ou aquela, como é daquela divindade que tem a ver com os mortos na mitologia nórdica, Hela. Pode ser Hel. Enfim, eu chuto que seria ou ela, né, essa divindade, ou uma valquíria, como você falou, né, ou então um deus totalmente nada a ver com a mitologia nórdica que tá ali só se aproveitando da situação toda, entendeu? E eu ainda torço pra que seja o Loki. Tô na torcida do Loki ainda. Vem, Loki, volta, Loki. Eu quero que seja uma valquíria. Uma valquíria? É tudo muito esquisito. Eu não entendo nada de mitologia nórdica, a gente vai ter que ver pra aprender essa loucura toda deles aí. Que uma pergunta, espera, eu não me lembro, mas Brunão, você me corrige. Quantas valquírias existem mesmo na mitologia? Cara, depende, assim, das fontes que você checa. Por exemplo, assim, tem livros que você acha listados 6, 7, 8. Tem outras fontes que você acha várias, assim. Mas, assim, tem uma porrada de valquírias, se você for juntar todas as fontes. Diverge. Pois é, porque eu fico pensando assim, pra ter 12 cavaleiros de ouro ali, exato, os inimigos têm que ser muito fortes, assim. Eu não sei se só 7 guerreiros deuses vai ser suficiente pra dar trabalho pros 12 de ouro, entendeu? Mas é aquela coisa então, também, né? O Máscara da Morte tá jogando carta, o Afrodite tá tomando chá, então eles não estão muito engajados, né? E não sei qual é que vai ser a deles, essa luta. É sério, porque eles não estão lutando, né? Então, sei lá, como é que eles vão desenvolver isso. O negócio é que talvez, assim, porque ainda que existam uma porrada de valquírias, assim, algumas são muito mais famosas que outras. Então talvez eles aproveitem essas mais famosas duas. A Hilda, por exemplo, é uma valquíria a mais tragicômica que tem. Diz a história dela, assim, um príncipe sequestra ela pra casar com ela, o pai fica sabendo, o pai pega a arma, vai atrás da filha dela, né? O problema é o seguinte, assim, o outro príncipe lá tem uma espada que, quando ela é desembaiada, alguém tem que morrer. E o pai dela, a mesma coisa, tem uma espada que quando ela é desembaiada, alguém tem que morrer. Então o pai dela e o príncipe, eles se matam no processo. O que ela faz? Ela ressuscita os dois, eles vão e se matam de novo. Meu Deus. Ela ressuscita os dois de novo, eles vão e se matam de novo. E a história vai indo assim. Gente. Aí tem 3 versões diferentes para esse fim. A primeira versão diz que essa guerra eterna que acontece, porque a Valkyria tá lá ressuscitando os dois, assim, indefinidamente. Ela só termina, assim, na véspera do Ragnarok. A segunda versão, assim, Odin manda Thor resolver esse problema. Thor pega um mendigo, faz o mendigo casar com a Hilda, o pai e o príncipe lá ficam a ver navios, boiando, assim, termina a confusão com a Hilda casada com o mendigo, e a terceira versão, assim, todo mundo descobre o cristianismo e acaba o problema. Vocês sabem que aquela região lá, assim, a tradição de lá foi perseguida, foi dizimada pelo cristianismo. Mas assim, pô, essa Valkyria é famosíssima. Tem outras também que são muito famosas. A gente pode acabar vendo. Isso aí. Odin, senhor de Asgard. Nós somos o povo que mora em Asgard, no extremo norte do mundo. Jamais vimos a luz do sol, nem os campos verdes e nem o azul do céu. Esse castigo nos foi dado pela salvação de um outro povo. Essa é a vontade do grande mestre e o nosso destino. Portanto, estamos satisfeitos em aceitar esta pena e em suportá-la também. Pelo bem e pela salvação do amor e da paz sobre a terra. Uma vez eu vi um texto, na época da faculdade ainda, eu lembro que eu tava pesquisando alguma coisa, aí eu encontrei por acaso alguma coisa sobre significados de nomes, né? E aí eu vi que esses nomes que terminam justamente com Hild, né? Ou Hilda, coisa assim, são derivações de nomes de Valkyria, né? Então você vê Cremhilda, Brunhilda, todos esses nomes assim são originalmente nomes de Valkyrias, né? Legal. É Brunhilde, né? O nome famoso. Brynhild é nome de Valkyria famosa. Vai ter um monte de Valkyria.
excelente, pô. Mais alguma coisa que vocês queiram falar aí dessa pré-estreia maluca? Como é que foi a internet? Eu gostei muito de ver como a pessoa... a internet, o pessoal se engajou pra caralho, né? Principalmente no site da Tizen. Você viu muita gente comentando, muita gente empolgada. Inclusive, eu acho que a recepção, de uma forma geral, me parece que foi bastante positiva. Eu penso que tenha sido assim. Não sei se vocês viram coisa... Eu não cheguei a ver muita coisa assim, nego não gostando... sabe, estragou a infância, odiou. Como o Ômega, por exemplo, que dividiu muita opinião, muito mais que o Soul of Gold. Assim, a gente tava falando também no podcast passado, né? O tema são os Cavaleiros de Ouro. Você pensa assim, é forçado os Cavaleiros de Ouro voltar de novo, e etc e tal, e tem episódio G que já fala deles, e teve, enfim, eles são sempre muito destacados, mas se dane, é Cavaleiros de Ouro a gente quer ver, entendeu? Exato, então a galera pode até reclamar, pode encher o saco, pode dizer isso, aquilo, outro, mas todo mundo quer ver. Exato. Todo mundo quer ver. Então, assim, vão ver até o final, com certeza, nem que seja pra falar uma coisa. Exato. E bem ou mal, né, o episódio deixou uma pulga atrás da orelha, sabe? De várias coisas, como tu dito, né? Então... o nego vai querer saber mesmo, nem que seja pra falar mal, que nem você falou. Assim, no site eu tenho visto muitas reações, pelo menos na Tizen, né? A galera posta muito, tem postado tanto agora por causa dessas novidades que eu não tenho conseguido acompanhar tudo. Mas assim, vejo realmente mais positivas do que negativas, mas sempre tem negativa também. Então, claro, sim. Com certeza. Bom, pessoal, é isso aí. Anime Man, muito obrigado por ter participado, cara. Se você puder, realmente... a gente vai atrás de você pra comentar mais, porque a gente faz esse podcast aí semanal. E é um prazer ter você aqui, porque não é a primeira vez que você disponibiliza um conteúdo assim muito, muito bacana pra gente poder ver, que infelizmente a gente fica muito... a gente tá no passado, né, basicamente. Tá um dia anterior. Caramba. Então, muito obrigado mesmo por ter participado, cara. Que isso, imagina. Obrigado. Alan, novamente, é nóis. A gente se vê por aí. Vai anotando aí, vê o episódio 15 vezes pra anotar todas as coisas que a gente tem que comentar desse episódio. Dia 11/4 a gente vai poder ver isso. Rapaz, já tem muita coisa, né? Muita coisa que eu reparei que a gente tá segurando aqui, mas tem tanta coisa. Não, assim, pô. Tem bastante coisa mesmo. Mas é que se a gente falar tudo agora, a gente não vai gravar o outro. Como você falou, 11 de abril a gente assiste, todo mundo ao mesmo tempo assiste, e aí a gente comenta depois. 3 vezes, a gente vai segunda, que a gente fez o trailer. Pior que como é a minha parte favorita da coisa, assim, você ficar montando teoria pra coisa, eu já tô me mordendo pra fazer isso. Então vai anotando tudo, não vai esquecer nada, porque você é foda, Bruno. A gente grava, aí no dia seguinte o nego me fala: puta, pensei numa parada que esqueci de gravar. O que eu posso fazer? Vai anotando, cara. É isso aí, foi rapidinho, a ideia era ser rapidinho mesmo. O nego lá no Facebook falou: pô, não vai gravar 1 hora falando de Soul of Gold de novo. Eu falei: filho, então pula o podcast que não tem jeito. No céu uma constelação escolherá um vencedor, brilhando não se extinguirá. Obrigado, né, por ter comparecido, né, primeiro, porque pra ele tá de manhã, né, lá no Japão. Pois é. Isso. Quando faz muito tempo? Acordei faz 40 minutos. Caraca. Que horas são exatamente aí? É a mesma hora, só que trocado, né? Agora então é 10 e 5 da manhã. 10 da manhã. A gente tá falando com o cara diretamente do futuro, Exato.